Olá pessoas, estamos começando aqui o terceiro vídeo do Pausa Dramática. Hoje tem bastante coisa bacana que a gente postou essa semana no site e tem o tão esperado resultado do sorteio do Pequeno Príncipe. Vamos lá? Em primeiro lugar, a gente vai falar dos livros da Marvel. A Marvel, que já está aí há bastante tempo vendendo quadrinho, fazendo sucesso agora no cinema, nos seriados como o S.H.I.E.L.D., Daredevil e Agente Carter, resolveu transformar algumas de suas melhores histórias em livro. A editora Novo Século está lançando aqui no Brasil. São vários livros, os lançamentos começaram no ano passado, e a gente tem aí histórias do Homem-Formiga, do Homem-Aranha, dos Vingadores, da Vampira, todas transformadas dos quadrinhos para livro. O que a Marvel quer com isso? Dominar o mundo! Eles querem tentar atingir um público diferente daquele público que lê quadrinho. Aquele público que gosta de livro e ainda tem um certo preconceito com as revistas em quadrinho. Ainda acha quadrinho coisa de criança ou coisa de nerd. Então eles pegaram essas histórias e transformaram em livros mesmo. Quem sabe para conseguir vender mais, atingir um público maior. Um vídeo que bombou essa semana na internet, foi o post mais lido da semana lá no site. Foi o vídeo daquele pai que é o máximo, que resolveu dar uma boneca de presente pro filho. A história, na verdade, não é exatamente assim. A história é que o menino ganhou 2 brinquedos iguais de aniversário e o pai levou ele numa loja de brinquedos para então trocar esse brinquedo que ele tinha recebido igual por um outro. E dentro da loja o menino resolveu que ele queria uma boneca da Pequena Sereia. O que poderia ter sido uma aula de preconceito virou uma aula de não preconceito na internet. Porque o que esse pai fez? Deixou o menino tem lá uns 4, 5 anos, mais ou menos, deixou ele escolher essa boneca e ainda gravou um vídeo dando um belo de um tapa na cara da família tradicional brasileira, dizendo que sim, o filho dele é um menino, pode brincar de boneca, isso não tem absolutamente nada a ver com sexualidade, e se tiver, e se o filho dele crescer e se descobrir gay, ele vai amar o filho da mesma maneira e tudo vai continuar igual. O mundo inteiro bateu palmas para esse pai, todo mundo compartilhou esse vídeo e é realmente o máximo, é realmente uma aula de não preconceito, de como educar o seu filho sem que ele tenha preconceito. Uma outra novidade muito legal foi o lançamento do disco novo do Rob Thomas. Rob Thomas, para quem ainda não sabe, é o vocalista do Matchbox 20, né? O Matchbox é uma banda que não faz muito sucesso aqui no Brasil, já fez show aqui em Curitiba e teve aí algumas músicas em novela, mas eles nunca chegaram a estourar por aqui. Mas o caso é que o Rob Thomas lançou essa semana o terceiro disco solo dele, o primeiro foi 10 anos atrás, e o disco é cheio de hit, cheio de música pop de primeiríssima qualidade, como poucos artistas hoje conseguem fazer. O Rob Thomas ele já ganhou vários Grammy, ele foi o grande responsável pelo estouro da música Smooth com o Santana, que fez com que o Santana naquele ano ganhasse vários prêmios Grammy, inclusive de melhor música, canção do ano, e a música foi composta pelo Rob Thomas. Então a gente indica bastante, é um disco muito bom de se ouvir, tem música agitada, tem balada, e assim, pra quem gosta de música pop de qualidade, é um prato cheio. Os filmes de terror parece que voltaram à moda, né? Então assim, todo ano a gente tem aí uma avalanche de novos filmes de terror, de espírito, de fantasma, de assassino. E um clássico do terror, do gore e do terrir, que é aquele filme que mistura terror com comédia, é o Evil Dead, A Morte do Demônio. Né? Existem 3 filmes, o primeiro deles foi lançado na década de 80, que eles acabaram no Brasil tendo uma confusão de nomes, um se chama Uma Noite Alucinante, outro se chama A Morte do Demônio, não existe A Morte do Demônio 2, pula direto pro 3, mas enfim, o filme original se chama Evil Dead, esse sim, Evil Dead 1, 2 e 3, e agora ele está sendo transformado em série.
o canal Starz já encomendou uma série de 10 episódios com uma história que ela vai se passar 30 anos depois do primeiro filme, com o mesmo protagonista. O nome da série é Ash vs Evil Dead e ela deve estrear nos Estados Unidos no Halloween esse ano. Outra novidade, dessa vez do mundo literário, é o lançamento do 4º livro da coleção Millennium. Para quem não se lembra, Millennium é a coleção que tem como grande estrela a Lisbeth Salander, que é aquela hacker durona que se envolve num mistério enorme na Suécia, junto com o jornalista Mikael Blomkvist, que já viraram filmes, né? Os 3 livros viraram filmes na Suécia. O primeiro ganhou uma versão completamente desnecessária nos Estados Unidos, com uma atriz que nem se compara, a atriz que viveu a Lisbeth na versão sueca. Mas enfim, o fato é que alguns anos depois do lançamento desse último livro, e já depois da morte do autor, o autor original, Stieg Larsson, morreu em 2004, vítima de um ataque cardíaco, sem ver o livro dele estourar, um outro jornalista sueco assumiu a tarefa de continuar a história. Então essa história é totalmente original, não é baseada em nada que o Stieg Larsson tenha deixado, e foi lançado nessa semana no Brasil esse 4º livro, que se chama A Garota na Teia de Aranha. Quem cresceu na década de 80 deve se lembrar de um seriado chamado Profissão Perigo, que passava na extinta Sessão Aventura da Rede Globo, no horário que hoje passa a Malhação. Profissão Perigo. Esse Profissão Perigo tinha como grande estrela o MacGyver. Todo mundo lembra do MacGyver, né? O MacGyver é aquele cara que conseguia fazer uma bomba com um clipe de papel e um chiclete. Pois é, MacGyver acaba de virar um verbo nos Estados Unidos, no dicionário Oxford. O que é o verbo MacGyver? É basicamente inventar uma coisa absurda. Por exemplo, você consertou o chuveiro da sua casa usando um elástico de dinheiro e um pouco de fita crepe. Você MacGyveriou o seu chuveiro. Não existe ainda uma tradução para isso, mas seria basicamente isso. Então, o verbo MacGyver é você criar uma solução absurda, inusitada para alguma coisa. Vamos falar agora do livro da semana, Joyland, do Stephen King. Foi a primeira vez que eu realmente li um livro do Stephen King. Eu já vi muitos filmes, já vi seriados, mas um livro foi a primeira vez que eu peguei para ler. E confesso que, apesar de ter gostado muito do livro, eu me decepcionei um pouco com a propaganda que o livro faz da história. Na capa já você consegue ler que eles anunciam como uma das histórias mais assustadoramente tristes do Stephen King. Na verdade, a história tá muito mais para um conta comigo, do que um It. Ela é muito mais uma história de descoberta e de crescimento que uma história de terror. Ela envolve ali uma fantasma em um parque de diversões e coisa e tal, mas meio que vira muito mais uma investigação policial do que uma história de fantasma, uma história de susto. É uma história muito boa, é um livro muito bom, só que é bom a gente ler tendo em mente que não tá lendo uma história de terror, tá lendo uma história policial. Vamos ao que todo mundo tá esperando, que é a revelação do ganhador do sorteio do Pequeno Príncipe. Entenderam a música que eu coloquei ali? Parabéns, Gabriel, você ganhou esse livro e o cordãozinho de couro com os 2 pingentes do Pequeno Príncipe que você vai receber aí na sua casa. É só entrar em contato com a gente lá no Face, mandar pra gente por inbox teu endereço, que a gente vai estar enviando o presente pra você. Parabéns! Sem esquecer o endereço do nosso Face, www.facebook.com/site Pausa Dramática, e o nosso site, www.pausadramatica.com.br. Por hoje é só. Parabéns de novo ao Gabriel, que ganhou o nosso sorteio dessa semana. Semana que vem tem mais.
E lembrando que lá mais perto do Halloween vai rolar mais um sorteio. A gente ainda não vai divulgar quais são os prêmios e qual é a data certinho. Mas fiquem preparados, acompanhem a gente lá no Face, que vocês podem participar do novo sorteio. Valeu? Até a próxima!